Brasília, Viçosa, que mais? Rio, São Paulo, BH também, Ribeirão Preto, Curitiba, Campina Grande, Paraíba, yes. BH, Porto Apareceu Alegre. alguém da França. Minas Alô está da aí França. também. Alô da Nossa. França, gente. Olha que incrível. Muito chique isso. Renata de Penápolis, Adriana de Campo Grande, a gente do Rio, Ipoema, Minas, Santo André, Londres. Gente, mas na boa. Paris, Londres, sério. Piracicaba, Mairiporã, São Paulo, mais de Ribeirão Preto, Canoas, ladinho de Porto Alegre, Francisco, verdade. Aracaju, Nilópolis, Ouro Preto, que máximo. GV, Governador Valadares. Acho que é isso, né? Gabriela. João Pessoa, Contagem, Minas. Nath está dizendo, nossa, está tarde na França. Olha, perceba, Nath, então a nossa responsabilidade, né? Campinas, e o Fução não ajuda muito, Tainara falando, a conversa vai ficar disponível depois? Estamos gravando? Sim ou não? Cami? Sim? Tá gravando. Já está. Isso. Portugal. Temos, então, chique, Portugal, França, Inglaterra e Brasil. E aí, Cami, podemos começar? Vamos ver em que situação. Cami está pilotando. Você está sem som, tá? Vamos começar. Estava fazendo um ajuste aqui na tela. Tá. Peraí. Passamos de 100 participantes, hein? Então, vamos lá, gente. Bom, como o Bruno disse aí, já são 100 participantes, né? Muito legal ver que a área está crescendo cada vez mais, a gente tem cada vez mais profissionais interessados, né? Então, para a gente começar aí, eu quero desejar boas-vindas para todo mundo, né? E já fazendo a minha autodescrição aqui, o meu nome é Camila, sou ruiva, né? Tô ruiva agora, tô com uma camisa preta e aqui atrás de mim tem uns quadros da HAL, tô aqui no escritório da HAL. Já comentei que meu nome é Camila Gritten, né? Hoje eu sou Content Design, migrei recentemente para a área de Content Design, trabalho da MJV, né? Dos produtos da Bradesco Seguros. E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho, né, da HAL para vocês, quem que é a HAL, o que que a gente faz, né? Qual que é o nosso propósito. E, na verdade, melhor do que falar, eu vou mostrar um vídeo para vocês para vocês terem, para quem já tem o primeiro, quem não tem não teve contato ainda com a HAL ou está conhecendo agora, enfim. Só um momento, gente, que eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Vamos lá. Eu e a Hal vamos te levar para uma jornada em que você vai conseguir se preparar para atingir a carreira dos seus sonhos. Então, quando a gente organizou todo esse bootcamp, a gente levou muito em consideração como que profissionais realmente atuam dentro do mercado. A gente pensou nesse bootcamp focado em pessoas que são multidisciplinares. A ideia aqui é elevar o nível dos profissionais e também formar novos profissionais de uma forma muito mais completa. A ideia é compartilhar com vocês como é que é o nosso dia a dia, como é que a gente pensa, como é que a gente constrói as nossas soluções. Legal, gente. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela agora. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim. Aí o pessoal está falando também, Câmara, até se você quiser passar de novo, porque o som estava muito baixinho. O pessoal no chat está falando que eu não consegui ouvir direito. Como o vídeo é pequenininho, acho que vale passar de novo com o som um pouco mais alto. Tá, deixa eu ver o que aconteceu aqui então, peraí. Tá, de repente até o som do seu computador mesmo. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Né?
Vamos ver. Estão escutando agora? Escutaram bem ou não? Não. Peraí. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Deixa, Tami, não tem problema. Não tem problema. Vamos em frente. Certo? Certo. Beleza? Deixa eu ver como que para de compartilhar. É ali embaixo, né? No share screen. Aí tem o para compartilhamento. Aqui. Tá. Pronto, foi. Bom, já que vocês não ouviram bem o vídeo, até peço desculpas aí, mas falando um pouquinho da HAL, né? Quem que é a gente? A gente é uma edtech curitibana, né? E pioneira em bootcamps cohorts. E o que é bootcamps cohorts, né? É um aprendizado aí intensivo, né? E totalmente prático e rápido, com os facilitadores das principais startups do Brasil e do mundo. Então, a gente tem, né, facilitadores aí do Ebanks, o Olish, a gente tem o próprio Bruno Rodrigues também, né, que dá o bootcamp de UX Writing, que vai começar, inclusive, no dia 7 de novembro. Então, quem tiver interesse, a gente está liberando um desconto. E até o Bruno já estava falando aí, já vou passar a bola para ele. Então, o Bruno Rodrigues, ele é autor de 5 obras nacionais e internacionais, né? Já tem aí tem uma carreira sólida, né, da parte de UX. Então, é ele quem vai estar facilitando essa live, né, e mediando aí com vocês para falar sobre o futuro da área mesmo, né? O que a gente pode esperar sobre o UX Writing aí no mercado para 2023, enfim, para vocês se prepararem já. Então, seja bem-vindo, Bruno. A bola agora é totalmente contigo aí. Beleza. Antes de mais nada, Cami, o pessoal está perguntando, eu não sei se vai liberar mais, porque eu não sei se tem gente tentando entrar na sala. Acho que, de repente, tem que ficar de olho para liberar. Você está conseguindo eu vou liberando liberar? aqui. Vou liberando aqui. Beleza. Legal. Obrigado, tá, Cami? Obrigado pelo apoio o tempo todo. Gente, boa noite mais uma vez. Onde quer que você esteja, né? Tem gente de vários países, muito chique isso. Deixa eu me apresentar, eu sou a Cami já me apresentou, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o que eu faço. Eu sou Bruno Rodrigues, eu sou branco, um pico nevado praticamente, com barba branca e cabelo branco. Eu estou aqui no escritório, em Copacabana, meu escritório no Rio, e eu amo informação para mídia digital, como o Cami falou. Eu estudo toda essa trajetória de redação para essa área de comunicação digital. Eu adoro, sou apaixonado e convidei muita gente importante para conversar aqui. Muita gente, mas são 4 pessoas, gente, mas, nossa, dentro de cada uma delas meu Deus, cabe muita gente boa do mercado, né? Muito aprendizado, muita coisa para trocar, muita visão de futuro, principalmente. Então, nosso objetivo é conversar sobre 2023, para onde o UX Writing está indo, né? Queria começar, então, lembrando que, pelo menos para mim, eu acho que para muita gente no mercado, acho que ao longo desses 7 anos e meio em que o UX Writing realmente foi formalizado, ali começou a ser falado mesmo, no início de 2015, o UX Writing, como qualquer coisa dentro de experiência do usuário, não tem verdade absoluta. Então, essa é a proposta de conversar sobre tendência para 2023. Eu até estava falando aqui com o time antes de começar. Falei, olha, é uma mesa de conversa para a gente trocar ideia, tá? E a gente pode discordar, inclusive. Dani pode falar uma coisa e dizer, Dani, eu penso diferente. Gente, mesa de choque, colegas, trocando ideias, tá? Acho que isso tem que ser o combustível da nossa conversa, tá, pessoal? Que ninguém aqui é dono da verdade, até porque a gente está dentro da área de User Experience, que a base é o... Qual é o verbo, né, gente, da área de User Experience? Depende. O chão se movimenta o tempo todo, a gente pendura algo atrás da porta, a gente trabalha para o público, a gente não trabalha para a gente, está por esse caminho. Certo? Gente, eu vou fazer o seguinte, até o que a gente acertou aqui, que eu vou servir como espécie de entrevistador. Vai chegar um momento que eu vou falar a minha visão, do que eu acho, tá?
sobre o que vai acontecer o X-Writing no Brasil no mundo ano que vem. Mas eu queria começar perguntando para a Camila. Posso, Camila? Começar por você? Pode. Então, vamos lá. Primeira pergunta é o seguinte. O que você já acha que já ficou para trás em UX Writing? A gente veio aqui conversar sobre tendência, ano que vem, né? Mas assim, coisas que já não são mais UX Writing. Desse jeito de tipo, que bom, vai com Deus, fica no passado. Boa, bom, gente, boa noite. Meu nome é Camila Gaidardi, eu sou Content Designer no PicPay, eu estou também trabalhando há um tempo já como Content Ops. E eu acho que o que ficou para trás do Content Design, do UX Writing, enfim, é o texto. Eu acho que a gente é muito mais do que texto, muito mais, a gente é muito além do que isso. Então, eu acho que a gente sempre reforçou muito, né? Tanto em lives quanto em cursos, o quanto a gente não escreve bonito, enquanto a gente tem o texto como útil, né? Então, ele tem uma utilidade. Mas eu acho que o content design, ele já está chegando num momento de que o texto é muito pouco para definir a nossa função. Ele já está indo com Deus, assim, está ficando para o lado. A gente está muito mais estratégico, a gente está muito mais do que só pensando na escrita da tela. A gente pensa na jornada, a gente pensa na estratégia, a gente pensa na metodologia, a gente pensa no dado, a gente pensa na conversão. Então, para mim, o que eu acho que está ficando para lá, que foi com Deus, é o texto. É muito doido, né, Camila? Porque eu conheço pelo menos 3 leads de UX Writing no Brasil, 3 mulheres leads de UX Writing, que as 3, elas não escrevem mais. Aí você fala, nossa, que absurdo, como assim? Foi o que você falou. Ei, mas o UX Writing Content Design é muito acima, está muito além disso. Claro, gente, pelo amor de Deus, o texto está ali no centro dessa história, mas evoluiu, amadureceu nesses anos, né? E acaba incomodando um pouco quando a gente fala isso. Como assim? Mas que absurdo. Como assim? Líder de equipe não escreve mais? Ah, deixa, então joga nas costas do time. Não, gente, não é isso. É porque tem outras tarefas mais, como a Camila falou, mais estratégicas, que também precisam ser cuidadas. E o chefe de equipe vai cuidar desse tipo de caminho. Ou então, elaboração de documentos como dicionário de vocabulário controlado, a manutenção do manual de tom e voz. Então, não necessariamente, né? Isso é um choque para muita gente, né? Beleza, Camila. Jailma, alguma coisa para complementar? O que você acha que já ficou no lixão da história? Que lixão é exagero, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente passou por certas etapas, acho que faz parte do amadurecimento. Mas o que ficou na nossa infância? Fica mais bonito assim, Jailma. O que você acha? Boa noite, gente. Desculpa. Bom, eu sou a Jailma Souza, só me apresentando um pouquinho. Eu sou UX Writer, especialista em chatbots aqui na GetBots. Me autodescrevendo, né? Um pouquinho, eu sou uma mulher branca, cabelos pretos longos, tão soltos, meu fundo ele tá desfocado, né? Tô com uma maquiagenzinha leve só para dar aquele arzinho mais, né? Mais bonitinho. O que ficou para trás? Eu acho que assim, uma coisa que a gente trouxe um pouco de outras áreas da redação foi a questão da gente ser apegado ao texto, né? A gente ser muito apegado. Ai, ninguém pode mexer, ninguém pode, né? Então, acho que é uma coisa que a gente está deixando para trás. A gente está agindo em colaboração de verdade. Então, acho que é uma coisa que a gente abandonou. Nós não somos mais só né? É o pessoal que só escreve. Não, a gente não só escreve, né? Então, essa sensação ali de que a gente é muito mais do que só aquele time ali que só fica escrevendo o dia todo. Então, acho que isso a gente está abandonando, essa sensação. A gente está agindo mais colaborativamente entre o nosso time e com os outros times da empresa. Então, acho que a gente está tendo cada dia mais essa noção de que eu, dentro da empresa, sou parte daquilo tudo, né? Então, acho que isso, para mim, é o que a gente está deixando ali para trás daquela coisa apegada, né? Ah, o texto é meu, porque sou eu quem escrevo. Não tem mais... A gente está abandonando isso, a gente está agindo realmente em colaborativo, né? Em colaboração com outros times,
né, dentro da empresa. Então, acho que isso é uma coisa, e super concordo com o que a Camila falou. A gente é muito mais ali que, só escreve o dia inteiro. Não, a gente precisa ver o todo, porque o todo faz muita diferença ali na hora que você escreve. Às vezes uma palavrinha ali vai afetar o todo, né? Então, super concordo com o que ela disse. E assino embaixo também. Agora, ao mesmo tempo é delicado, né, Jailma? Porque até o vendo que a Gabriela colocou aqui, concordo com vocês, mas isso me preocupa, porque podemos chegar, né, com um caminho no qual o writing vai se tornar o faz tudo da vez. E o writing pode acabar ficando de lado, talvez. Pois é. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, gente? Do que para onde o X-Writing está indo. E eu acompanho há 26 anos essa trilha de redação técnica para mídia digital, do copy, do web, do UX, do tech writing. E eu percebo que tem o cerne dessa história, que é escrever, que é o texto. Nossa, que ilumina tudo. Toda essa trilha é iluminada por escrever, né? Só que, ao mesmo tempo, a cada passo em que o público pede que se crie alguma coisa a partir da redação, do cerne, todo momento em que a gente começa a caminhar, vai além e começam a dizer: não, mas é contar a história e escrever, usar a criatividade. Todo movimento, todo esse discurso, perigosamente começa a atrair de novo a gente para o início da história. E isso, gente, eu tenho 55 anos, tenho 30 e poucos anos de mercado, então eu não tenho 150 anos, tá? Mas eu vou dizer assim, do que eu vivi até agora da história da escrita, comunicação empresarial e tal. Quanto mais a redação tenta avançar e puxa ela de volta, e esse puxar de volta normalmente está puxar de volta para quem? Para mim, para eu que escrevo. A minha criatividade, a minha vocação, o meu jeito, é isso que puxa de volta o tempo todo. É sempre um movimento perigoso. Então, o que Jaima colocou agora, e que Camila colocou, de que é mais do que texto, é uma coisa que eu torço muito que aconteça, sabe? Que para onde vá, todos os lados, que eu falei, não tem verdade absoluta no X-Write, para onde for, mas que amadureça, vá além, que nunca se esqueça que a semente foi a redação, ela sempre vai estar presente ali. Mas sempre esse cuidado de, nossa, cuidado para não voltar, senão a gente sempre vai ser semente. A gente nunca vai florescer, vai ser sempre semente, e uma semente do ego, do ego, do ego, do ego. Entendeu? Acho que esse é o perigo. Exatamente. Eu acho, Bruno, que nesse sentido, uma palavra que resume tudo isso, não é que eu vou atuar em todas as áreas. Tipo, você product designer, vou entrar em outras partes ali da empresa. Acho que é uma palavra que resume isso, é contexto. Então, quando você tem o contexto do todo, a sua escrita, ela fica muito melhor, né? Então, acho que para a gente resumir isso, é o contexto, é você deixar ali o ego, né? Como você sempre fala, deixa o ego atrás da porta e pega o contexto para você escrever melhor. Então, acho que não é que a gente vá fazer várias coisas, várias funções. Não, a gente vai ter o contexto. Quando você tem o contexto do todo, você escreve muito melhor. Uma palavra que você escrever pode não ser o que a outra área precisava, pode até, no caso, ofender, no caso, uma outra parte do que foi criado, uma outra parte da jornada, se você não tem esse contexto. Então, acho que é isso, é o contexto. O contexto. Não, você foi brilhante. Contexto, porque contexto você obriga a olhar ao redor, né? O contexto é onde eu estou. Então, você já saiu de você, você já olhou para onde for, você já saiu de você, né? Aí eu lembrei, né, de como esse perigo, para onde a gente tem que ir, ao mesmo tempo que a gente está amadurecendo. Aí eu lembrei do trabalho da Dani, né? Aí, Dani, eu queria que você se apresentasse e falasse do seu mapeamento, pelo amor de Deus, porque é o seguinte, a gente caiu aqui. Tinha formado time, convidado Jailma, Maíra e Camila. Aí eu olhei e falei, o que Dani fez? Oi? Aí eu bati na porta da Dani e falei, Dani, por favor, vem com a gente, porque você precisa falar sobre isso. Então, Dani, se apresenta e fala sobre o trabalho, antes de mais nada. Né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Cruz, eu sou Content Lead lá na Raia Drogasil.
Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos cacheados no ombro, e franja e óculos. Estou usando um batom vermelho e uma blusa preta e um fone de ouvido. Bom, o que eu fiz, né? Que o Bruno veio me chamar para falar, para contar um pouquinho para vocês sobre um mapeamento de habilidades, que foi um trabalho que eu fiz aí nos últimos meses, junto com outras mulheres do mercado de writing. Então, eu chamei uma galera para fazer comigo um mapeamento de habilidades. Basicamente, juntei pessoas que atuam em diversos níveis diferentes. Então, tinha gente júnior, sênior, pleno, lead, para a gente entender o que faz uma pessoa UX Writer, designer de conteúdo. E ajudar a resolver uma grande dor aí, que eu acho que também vem atrelada a uma dor de crescimento, assim, que é a nossa trilha de carreira, né? A nossa evolução desde o momento da migração ali, né? Então, desde quando a gente está estudando para se tornar um UX Writer, até quando a gente já está trabalhando numa empresa, que muitas vezes somos equipes, né? Então, a gente ou somos a única pessoa UX Writer de um time, de uma tribo, ou da empresa inteira. Dificilmente a gente tem uma liderança especialista, né? Então, uma pessoa que é de conteúdo, que seja a nossa líder direta. Então, a gente acaba sendo muito largado ali no... se vira, né? Então, eu acho que, analisando, assim, desde o momento, né, quando eu comecei a estudar e eu migrei 4 anos atrás, o quanto a nossa especialidade está evoluindo como carreira mesmo, né? Porque quando eu migrei ainda era uma coisa meio no freestyle, né? Então, a gente ia indo e entrando nas empresas, ia falando para todo mundo, provando o nosso valor, explicando o que a gente faz. A gente entrava na empresa, ninguém sabia o que a gente fazia, nem a gente ia descobrir fazendo, né? Então, eu acho que eu vejo que o mercado brasileiro, assim, também foi criando suas metodologias e os seus entregáveis e as suas formas de atuar, assim, e eu vejo isso, né, pelo que eu converso muito, troco muito com o pessoal da área. E aí, uma dor que eu tive quando migrei, e depois tive evoluindo na carreira, era de saber se o que eu faço, que nível eu tô, o que eu faço, quais são o que eu tenho que aprender para chegar no próximo nível, né, para ir para essa evolução. Então, eu chamei aí uma mulherada maravilhosa de vários lugares, várias empresas, para me falarem o que elas fizeram, o que elas fazem no dia a dia, o que elas esperam que outras pessoas de outras senioridades façam. Isso aí gerou um planilhão, o pessoal até botou o link aqui no chat, né? Se vocês quiserem ir lá ver o artigo, lá eu conto bem detalhadamente como é que foi o processo, mas a gente mapeou tudo que a gente faz, o que a gente faz, o que uma pessoa júnior, pleno, sênior, especialista, liderança faz, o que a gente espera que os outros façam. Então, gerou um material muito legal que ele dá autonomia, né? Tanto acho que para os times, então eu acho que pessoas que estão na posição que eu estou agora, né, de liderar pessoas para uma evolução mais rápida, que não seja dolorida, que não seja tão solitária, né, quanto para pessoas que estão aprendendo, que são equipes, né, que para conseguirem continuar evoluindo, não cair ali meio que na mesma tarefinha, assim. Inclusive, eu ia falar, né, se você me fizesse a mesma pergunta para as meninas, que eu acho que o que ficou para trás é a gente sair sozinha, assim, sem ter uma trilha de carreira, sem ter um desenho para onde ir. Eu acho que hoje a gente está cada vez mais tendo possibilidades nas empresas, então cada vez mais empresas têm times de conteúdo com líderes especialistas, e eu acho que esse assunto aí para o próximo ano vai estar muito em alta, a gente olhar para a nossa própria evolução como profissional. Você volta depois para falar mais sobre isso, tá? Não fica achando que você está liberada, não. Você ainda vai falar muito aqui. Pode né? deixar. Tá? Obrigado. Maíra, seguinte, Olá. Se apresenta, aí depois eu faço a pergunta. Vamos lá. Claro. Boa noite para todo mundo. Bom, sou Maíra, trabalho como ex-writer, trabalho na Asus, que é uma empresa voltada para o mercado de seguros, que é muito interessante porque o mercado de seguros é um mercado muito tradicional, então a gente tem aí um foco muito grande em experiência do usuário, então a gente tem vários desafios no dia a dia para poder lidar. Bom, sou mulher, parda, cabelos castanhos, curtos, lisos, estou com um fone branco e com uma blusa preta, branca, com bolinhas. Não sei se eu expliquei bem. Legal.
deixa eu fazer uma pergunta para você. E, gente, assim, antes de mais nada, eu deixo claro que a pergunta que eu vou fazer não é o meu lugar de voz, tá? Sim. Mas eu acho que eu tenho que fazer essa pergunta porque vocês vão entender. Maíra, a pergunta é difícil ser mulher nesse mercado de UX Writing? Por que eu estou perguntando isso? Tá? Porque eu acho importante, por isso que eu estou falando, não é o meu lugar de fala, mas eu tenho que perguntar porque eu tenho ouvido, nossa, o UX Writing é um mercado de muitas mulheres. E aí, ao mesmo tempo, colegas minhas falam, tá, e daí? Não é porque é um lugar cheio de mulheres que é um lugar fácil de trabalhar por ser mulher. Uma coisa não é igual à outra. Aí eu queria saber de você, Maíra. Olha, eu vejo que tem um espaço muito grande para as mulheres, eu vejo que tem um movimento muito grande, assim, de mulheres. Então, você vê que tem mulheres fazendo essa movimentação para entrar no mercado. E eu acho que quando a gente vai falar do mercado de UX Writer também, a gente fala com quem a gente está lidando, porque quem é o UX Writer hoje lida com mercado, lida com pessoas de tecnologia, e a gente tem um público majoritariamente masculino em tecnologia. Você lida com muitos designers, mas você também tem um espaço muito grande de mulheres. Eu acho que sim, eu acho que está crescendo muito. Eu vejo que é um espaço que tem muitas mulheres trabalhando e que estão se movimentando para criar essa representatividade. Sobretudo também de mulheres pretas, no X-Writer também tem. Né? Não diria que eu acho que está crescendo esse espaço. Eu acho que a questão do X-Writer assim, não é tão necessariamente uma questão de mulher, mas acho que é uma questão de acessibilidade também, porque a gente sabe que é um mercado que você precisa de língua, você precisa de língua estrangeira, o inglês ajuda muito. Então, quem está entrando, por exemplo, que não fala inglês, está tentando correr atrás, né? Ou está tentando estudar. E eu acho que a gente passa por uma questão de acessibilidade que é no país, que é no Brasil. Inclusive, a própria tendência, né, da língua, ela pode entrar com uma tendência aí para os anos à frente, né? Porque você ganha um espaço muito grande por causa da língua, né? Mas também acho que depende da cultura da empresa também. Assim, eu acho que também tem essa questão que a Luísa está falando aqui, assim, essa análise de mercado, inglês, espanhol, então eu acho que tem essa questão de acessibilidade do mercado mesmo, né, de entender, de você migrar, mas eu vejo, assim, que o espaço está muito aberto, inclusive para pessoas que estão migrando para o X-Writer ainda. Eu acho que ainda tem esse espaço. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que veio do jornalismo e foi para o X-Writer, então eu estou há 10 anos no mercado de comunicação. No X-Writer, eu acredito que eu tenha 2 anos de atuação, contando com as minhas experiências anteriores. E, assim, está sendo super possível e acessível, sabe? Eu acho que tem uma questão também muito de você estudar muito, porque eu acho que tem muito material interessante para você correr atrás, estudar. Tem muito grupo de mulheres que estão se abrindo, que estão aí para compartilhar experiência, né? Até essa própria live aqui é um exemplo, porque se a gente está falando de tendências aqui, né? E aí foi um evento gratuito, então você entra, você ouve e você vai entender mais sobre, né? Eu acho que sim, eu acho que tem um espaço, eu acho que o ser mulher no X-Writer, ele vai além, assim, também, do ser mulher, que eu entendo. Eu acho que o ser mulher, ele vai além do X-Writer, vai além disso. Eu acho que é o mercado de trabalho, as possibilidades, como que a gente se pontua, né? As pessoas que respeitam a nossa fala. Acho que passa por toda essa complexidade, contextualização, sabe? Eu acho também, para falar assim. E você falou uma coisa muito importante também, Maíra, que é sobre, né, layoff, demissão, que muita gente tem passado. Eu sei que quem está passando por isso, gente, aí eu acho que eu vou dividir com vocês um pouco da minha experiência, né, profissional, de vida e tal. Gente, são movimentos que acontecem em áreas profissionais, elas têm um ápice e não necessariamente uma decadência. Elas começam a ficar, né, então, vou usar uma palavra bonita, uma harmonia. Passa a ter uma harmonia no mercado e aí é natural. As pessoas são contratadas, as pessoas são mandadas embora. Startups surgem, é um movimento mais ou menos recente, né, gente? E, claro, as startups aparecem, algumas dão certo, outras não. Mas eu concordo com o que a Maíra falou, acho que o mercado está aquecido. E é muito doido, porque nos 2 meses para cá, algumas empresas mandaram
uma quantidade de gente embora, tá? Por isso que eu falei algumas. É meio delicado dizer isso, porque de repente você está me ouvindo, você foi mandado embora. Mas o que eu tento dizer é assim, tentar dar uma visão geral. Mas, ao mesmo tempo, semana passada, gente, 3 empresas me procuraram pedindo indicação de profissionais. E grandes empresas. Entendeu? Então, assim, o que eu, Bruno, vejo é uma empresa demitindo, mas uma outra contratando. Por quê? Porque o mercado é assim, né, gente? O mercado profissional é assim. Eu sei que quando você está passando por essa situação, você acha que, nossa, e claro, pô, está acontecendo com você. É difícil ter essa visão, né? Mas eu acho que um pouco de alento é perceber que isso faz parte de uma movimentação normal do mercado que está, até como o Dani comentou, amadurecendo, né? Faz parte do amadurecimento de qualquer mercado profissional. Então, que sirva um pouco de carinho, pelo menos da minha parte, quem está passando essa situação agora, eu tenho certeza que daqui a pouco vai surgir vaga, gente, porque o mercado está aquecido, como a Maíra falou. Entendeu? Realmente está aquecido. Eu acho que tem um fator interessante, assim, que talvez eu possa compartilhar. Por exemplo, eu que vim do jornalismo lá atrás, né? E o jornalismo, ele era uma coisa que a gente nunca imaginava onde que ele chegaria. Que é você sempre acompanhar aí as tendências, acompanhar as transformações, sabe? Eu acho que isso também faz parte do movimento de tendência de UX Writer hoje. Então, por exemplo, eu vi muitas pessoas falando sobre a questão de contexto da empresa, de você ser cross, de você não ser cross. Eu, por exemplo, em todas as posições de trabalho em comunicação que eu assumi, eu acabava fazendo um pouco de tudo. O UX-Writer, ele não é tão diferente assim, mas existe uma questão que você se aproxima mais de determinadas áreas. Então, você está ali sempre envolvido com design, com tecnologia, com devs, enfim, com research. Então, eu acho que é uma tendência que é importante até para quem está migrando entender e para quem está entrando, que um UX-Writer hoje ele tem que ser muito maleável. Eu vejo isso uma tendência de maleabilidade, de transitar, quando a gente não pode estar desde o início. Então, por exemplo, você tem um contexto que você tem que atender a vários projetos e você possivelmente vai ser uma pessoa que vai ser muito chamada, ou enfim, né, as pessoas vão precisar de você. Seja para um fluxo de produto novo, seja para um discovery, etc. Então, quando você não pode estar desde o início, é muito interessante que você tenha essa maleabilidade de transição. E aí a transição quer dizer o quê? Você vai ter que ter aproximação com o time de tecnologia, com PM, com produtos, com designer. É difícil a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso passa por uma tendência importante, que é criar processos. Aí eu falo de criação de processos que o UX-Writer pode criar ou sozinho, se ele tiver autonomia e entender que esse processo pode ajudá-lo, ou com a ajuda de uma liderança, ou de um content, enfim, ou do próprio líder, né, do designer, da equipe que ele está, que ele ou ela está. Então, assim, eu acho que é uma tendência que a gente seja muito maleável e que a gente comece a pensar nesses processos que podem ajudar a gente a transitar por esses grupos, né? Quando a gente é cross e atende muitos squads, sabe? Acho que ajuda muito, assim, vai ajudar, inclusive ajuda agora, e eu acho que é uma tendência de se seguir, assim. Você falou de várias coisas importantes, mas nossa, estou pensando aqui, de processos, falou de contexto, mas vocês perceberam, gente, como a palavra contexto tem aparecido? Né? Nas conversas aqui, contexto, palavra importante, hein? E você falou sobre ser cross, participar de outras equipes e tal. E é uma coisa, eu até queria fazer uma pergunta à Camila agora, mas uma coisa que sempre me incomoda é o vitimismo, sabe? A gente fazer papel da vítima. Nossa, estão me usando. Gente, pelo amor de Deus, coloca limite. Eu falo, não. Olha só, a gente normalmente tem um chefe. Fala, olha, fulano ali está querendo fazer e não é a minha atribuição. Gente, numa hora dessa, a gente tem que colocar limites, eu vejo, Bruno, experiência pessoal, pelo amor de Deus, não tem nada científico nisso, tá? Experiência baseada no Data Bruno, tá? Pesquisas com Bruno apenas. Que a pessoa redatora acaba sendo sempre a vítima, me exploram, e eu que tenho que ir, aí me chama, e aí o outro lado, não respeita o meu texto, não me chama. Gente, chega lá e fala, olha, quem faz o texto sou eu, vocês não estão chamando, você chega para o seu chefe. Ô, chefe, olha só, fui contratado para fazer isso. Eu que tenho que fazer isso, não é? É o tipo de batalha que a gente tem que ter, porque essa posição de vítima, gente, não é legal. A gente fica naquele papel sempre meio infantil o tempo todo da vítima, chorando, chorando, chorando. Vai lá, grita, esperneia, bate. Não, gente, batalhar, né? E, Camila, posso fazer uma pergunta?
beleza? Falando de Content Ops e tal, processos, né, Camila? Amadurecer através de, né, contextos, mais uma vez, olhar ao redor e construir metodologias. Camila, para 2023, você enxerga que o X-Writing passa por esse caminho de estrutura de processos, de métodos de trabalho? Como é que você vê isso? Bom, eu acho que isso se relaciona muito do porquê a minha fala de o texto está ficando de lado. Porque se você é equipe ou se você tem uma equipe grande, você não vai dar conta de tudo da empresa. Mesmo que você trabalhe numa empresa muito grande, você não dá conta de tudo. Você não vai conseguir ver tudo. Equipe ou não, você não dá conta de tudo. E tá tudo bem, né? A gente é só uma pessoa e é por isso que a gente precisa entender sobre processos. E eu acho que em 2023 isso vai precisar amadurecer mais, porque a gente precisa desapegar, então, né, colocar o ego lá atrás da porta, mas a gente precisa também começar a estruturar processos e documentações que capacitem o time de design como um todo a escrever. Então, isso eu acho que é uma coisa que vai precisar começar a acontecer em 2023, porque não existe uma pessoa, ou 20 pessoas, ou 30 pessoas que sejam, olhar cada ponto e vírgula de um aplicativo que tem mais de 1000 telas, ou que seja mais do que 1000 telas, né? Muito provavelmente. Então, eu acho que essa tendência de organização de processo é gigantesca, assim, e a gente tende a esquecer ela, porque a gente quer só ficar olhando tela e ser chamado para participar. Por que não me chamam? Por que não me incluem? Por que não me valorizam? Mas e como a gente consegue fazer isso? Eu acho que dados você tem sobre o seu texto, que pesquisa você tem sobre o seu texto, que métrica você está olhando sobre o seu texto, como isso entra dentro do processo de design, como é do processo do produto. Eu acho que sim, a gente faz muitas coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem que começar a falar não e começar a dizer, viu, o meu processo é fazer pesquisa para te trazer a melhor palavra, a melhor jornada, a melhor estratégia de conteúdo. Se você quer usar ou não, já não é problema meu. A gente faz parte de um time, a gente tem uma estratégia dentro de um time, a minha especialidade, o meu conhecimento está aqui. Se você não quer valorizar isso, se você não vê valor e você quer testar a B ou o que for, é outros 500. Eu acho que isso vai de estratégia de time. Então, eu acho que criar processos com time de produto, com time de negócios, com time de design, com time de research, com time de dados, com time de dev, eu acho que é muito essencial, assim, para que as pessoas consigam ver mais o nosso valor, para que a gente consiga escalar mais o nosso trabalho, para que a gente consiga, de fato, mostrar a aplicabilidade e o retorno mesmo de investimento dentro da nossa disciplina. Então, eu acho que é essencial, assim, para 2023 isso. Eu espero que a gente amadureça nesses pontos e foque muito nesses processos com outros times e em amadurecer o nosso processo mesmo, em focar em outros pontos e não só em texto e etc. Então, com certeza, vejo muito isso em 2023. Camila, o processo de comunicação social em geral, esquecendo qualquer mídia, se abastece muito de subjetividade, emoção. Gente, é uma das forças da comunicação social, né? Emoção e razão, né? Palavra e imagem. Só que depende olha aí de novo, o contexto. Quando a gente está ligado à tecnologia, produto digital, uma atividade que ela é muito ligada ao subjetivo, como é a atividade que tem origem na redação, que é o X-Writing, para crescer e aparecer literalmente, como você está falando, as pessoas perceberem o nosso valor, mas não é nem isso. Antes do valor, para elas perceberem o valor, eles têm que enxergar como funciona. E no momento que, né, você falou, que você monta um processo, fica transparente para todo mundo, gente, é aquela história, é igual relacionamento pessoal. Quando você coloca os seus limites, né, vocês sabem disso. Você passa a ser respeitado. Nossa, o Bruno se conhece, a Dani se conhece, Jair. As pessoas passam a ter respeito, né, Camila? Eu acho que é por aí. Quando percebem, olha, é uma estrutura que está amadurecendo. E eu acho que é por aí. Eu acredito muito nisso, sim, sabe? Eu acredito, e sempre a semente vai ser lá, nosso sol lá,
né? A gente é uma sonda ainda. O Sol, a gente está ultrapassando o sistema solar. O Sol está lá, sempre vai ser o texto. Só que a gente está indo além, né? E aí eu queria passar para a Dani agora, Dani, porque eu lembrei de você o tempo todo. Acho que no momento em que você e o grupo, teu time, né, de que estruturou esse mapeamento, né, Camila, é mais uma forma de dizer, olha, temos um plano de carreira agora. E aí eu queria que você falasse um pouco, Dani, como é que foi esse processo? Foi fácil? Incomodou? Como é que foi isso? Nossa, gente, se eu contar para vocês quanto tempo durou isso aí, assim, ó, foi uns 4 anos, tá? Porque eu comecei a estruturar esse material, de certa forma, né, inconscientemente, 4 anos atrás, quando eu estava migrando, super perdida, eu tentei até rodar uma pesquisa com algumas pessoas para entender, né, ali para onde eu ia, tal, não deu muito certo. Aí eu fui no caminho mais raiz mesmo, fui lá atrás da informação, garimpando, fazendo curso, lendo livro e fazendo tudo isso com a criança de 1 ano pendurada no meu peito. E fui indo, indo, indo. E aí, conforme eu ia, né, me aproximando das comunidades, eu fui vendo que uma vez a cada 2 meses, pelo menos, tem uma pessoa entrando num grupo e falando: gente, por favor, existe uma lista das nossas hard skills, soft skills? Tipo, sempre tem, né? Ah, eu tô precisando disso aqui para o meu trabalho, para defender minha promoção, ou eu não sei nem por onde começar a estudar. E eu fui vendo que essa dor que eu tive era uma dor de outras pessoas também. E aí, quando a gente aqui na Raia Drogasil começou a crescer o nosso time, começar a olhar para um crescimento saudável desse time, né? Porque não adianta nada a gente sair contratando um monte de gente, cada pessoa, né, meio que com qual critério a gente contrata as pessoas? Eu acho que tem muito isso, né? Ainda mais quando é uma área nova, as pessoas entram muito perdidas, elas têm habilidades que vêm de outras áreas, né? Então, por exemplo, eu tenho 4 anos de writing, mas tenho 15 de estratégia de conteúdo, sabe? Então, eu fiquei muito tempo numa posição júnior, porque eu tinha muitas habilidades que eu fui capaz ali, né, de adaptar para minha nova realidade, né? Então, isso já, acho que gera muita confusão, principalmente uma área que tem muita gente migrando, né? E eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu já migrei de área outra vez, eu já estive em outra bolha e sobrevivi, tá, gente? Queria avisar vocês que eu sou designer gráfico de formação e eu fui trabalhar com uma estratégia de conteúdo digital para mídias sociais, no começo que era uma área que não existia, né? Na época que só existia Twitter e Orkut, tá, gente? Faz tempo. Então, eu já tinha passado por uma dor similar, né, de migração. E aí, então, ou seja, foram muitos anos ali, né, meio que construindo esse material, e aí quando a gente chegou nessa etapa ali na Redro Brasil, a gente precisava desenvolver o nosso próprio time, eu falei, não, eu preciso ter uma régua para isso, né, e até para a gente poder contratar pessoas novas e acompanhar essas pessoas desde o começo. Então, eu fui lá, chamei as meninas, juntei um grupo fora do horário de trabalho, porque tem meninas do Mercado Livre, tem meninas do Banco Inter, tem gente do Banco Carrefour, então tem gente muito boa de várias empresas grandes, né? Então, a gente foi lá juntar todo mundo, fiz um chamado lá no grupo que a gente tem, né, do UX Writing das Minas, juntei todo mundo, a gente criei uma dinâmica também, meio que do zero, assim, então aquela coisa que a gente cria uma dinâmica e torce para ela dar certo, né? Porque eu acho que a gente acaba no processo de design, seja de conteúdo, de experiência, de qualquer que seja o entregável, a gente passa muito por isso, né? De criar dinâmicas para conseguir angariar informações ali, sem precisar necessariamente, às vezes, fazer uma pesquisa, né? De um modo mais dinâmico. Então, a gente juntou essa galera, fez essa dinâmica para mapear, dividir meio que em etapas do processo. Então, a Camila estava falando aí, né, de processo. Para a gente é muito importante, porque o nosso processo tem etapas, né? Eu vi até aqui no chat um pessoal falando, senão a gente acaba sendo meio faz tudo, faz pesquisa, faz design, mas esse é o processo, gente. O processo o nosso entregável é o texto, mas o nosso processo inclui pesquisa, inclui meio que fazer um wireframe, mesmo que seja de baixa fidelidade, facilita muito sua entrega, sabe? Então, tem um monte de etapas ali. Então, a gente foi mapeando, meio que assim, gente, aqui na etapa de pesquisa, o que vocês fazem? A gente começou assim, então a gente foi indo,
Acho que a Jailma até estava lá, não estava, Jailma? Acho que não, Dani. Não? Acho que eu não participei desse. Então confundi, mas aí a gente tava, tipo, um monte de gente, assim, tinha acho que umas 10, 12 meninas, mais ou menos, assim, trocando ideia no grupo também, teve algumas que não puderam participar da dinâmica, então a gente foi fazendo muita coisa assíncrona, a gente teve esses 2 encontros online aí, juntar todo mundo na mesma agenda, né? E aí tive todo esse trabalhão depois de pegar e analisar esse material e fazer meio que um filtro, assim, né? Juntar, categorizar e transformar isso num material que fosse utilizável, que fosse útil, né? Não, tipo, que não fosse uma coisa que a galera vai pegar, baixar e largar lá e nunca vai ver, assim. Eu queria que fosse útil para muitos públicos, sabe? Então, deu um trabalhão, assim. O trabalho mesmo, né? Desde o momento que eu falei, vou fazer esse negócio. Até o momento que eu publiquei o artigo, foram 4 meses de trabalho ali. Deu um Dani, trabalho, antes de mais mas... nada, o que eu queria fazer aqui é agradecer muito, muito, muito o trabalho que você e a equipe fizeram. Assim, acho que já entrou para a história do X-Writing no Brasil. Acho que esse trabalho já fez, por isso que eu corri atrás de você. Eu falei, pelo amor de Deus, a Dani tem que falar. Porque vocês fizeram com que a gente subisse um degrau nessa escadaria. Acho que sempre vale todo mundo lembrar. Você, Dani, que fizeram que o X-Writing no Brasil subisse um degrau. E aí, Obrigada. Partindo disso, eu pergunto, será que... tendência para 2023. Eu vou perguntar para uma pessoa com a tendência para o ano que vem se ela já traz a tendência, mas ainda assim eu pergunto. Como é que você vê ano que vem? Olha, eu acho, como eu estava falando, né, eu já tive meio que numa bolha, né, profissional, então eu já passei por isso, por esse momento antes. Eu estou vendo que a gente está num momento de muita instabilidade, eu acho que até pela questão do nosso mercado mesmo, essa questão das startups, assim, e eu acho que o nosso crescimento profissional, como equipe e como indivíduo, vai ter que ser muito mais estruturado. A gente vai ter que se organizar, essa organização, ela vai do nosso time, ela vai da gente se organizar coletivamente, né, como comunidades mesmo, e para a gente conseguir organizar nossa carreira, a gente ter comunidades de líderes, por exemplo, né, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda está engatinhando aqui. Então, eu vejo um crescimento muito grande da quantidade de líderes de conteúdo, eu vejo essa comunidade crescendo muito forte, justamente porque vem essa necessidade da gente se especializar. Eu vi isso acontecendo em mídias sociais e eu vi isso acontecendo com o writing também. A gente tem um volume muito grande de gente entrando no mercado, sem saber exatamente o que a gente faz, para onde a gente vai, como que são os nossos caminhos, né? Porque tem ali alguma similaridade. Então, eu vejo que o pessoal falando assim, tem muita vaga, né, de pleno, sênior, pouca vaga de júnior e tal, tem muita gente saindo, mas também tem muita gente que sai naturalmente do mercado, tá, gente? Isso é normal quando surge uma profissão, assim, que tem uma visibilidade, que tem um salário melhor do que a média de comunicação, né? Acho que todo mundo aqui que vem de jornalismo sabe que o jornalista sofre nesse país, né? Então, vem muita gente aí da publicidade, né? Então, e assim, não vamos mentir, buscando condições melhores de trabalho mesmo, né? Então, vai ter um movimento natural de muita gente falar, pô, isso não é para mim. E eu acho que quando a gente estrutura melhor o que é a nossa carreira, não só a nossa atividade, não só o que a gente faz no dia a dia, a nossa carreira, a gente permite que as pessoas tenham mais autonomia para desenhar a sua carreira, a carreira que elas querem para ela, para falar assim, pô, isso não é para mim, sabe? O pessoal vai entrar lá no mapa de habilidades e falar assim, nossa, eu vou ter que ficar fazendo pesquisa no Google Trends, não quero, sabe? Então, assim, deixa mais palpável, né, a nossa... Então, eu acho que a autonomia da gestão, do design da nossa carreira mesmo, né, criar um processo de design para nossa própria carreira, eu acho que nessa área é o que vai ser o próximo assunto. A gente vai falar muito de liderança, a gente vai falar muito de gestão de equipe, de gestão de estratégia, como que a gente alinha nossas equipes com as estratégias de negócio, por exemplo, e eu acho que a gente está caminhando para o próximo passo, assim, a gente, beleza, somos writers, fazemos isso, muitas empresas grandes já têm um monte de writer, e agora, né, o que a gente faz depois? Vamos evoluir, né?
E aí isso vai gerar muitas sub-writers, assim, sub-especialidades, né? Então vai ter a galera que vai ficar mais no operacional de escrever mesmo, vai ter a galera que vai se especializar mais em outras coisas, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu achei bem legal uma coisa que você comentou, Dani, que eu tinha pensado, eu falo agora, não. Você tocou no assunto que é o básico. Você não é obrigado a gostar de trabalhar nessa área, gente. Isso acontece com qualquer profissão, né? Você começa a trabalhar, você acha crente que aquilo é a tua cara, se você fazer aquilo e tal, você começa a trabalhar, você não gosta daquilo, gente. Isso é normal. Ninguém precisa ficar culpado. Nossa, não, isso acontece. Então você pode trabalhar com X-Writing, não se reconhecer naquilo. Gente, ok, tá tudo bem, vai trabalhar outra coisa, é normal, né? Tipo, vai trabalhar, não é isso. Ué, não gostei. É a tua visão. Isso não tem a ver comigo. Eu vou procurar outra coisa. Legal você ter comentado isso, sabe, Dani? Porque isso tem a ver com reconhecimento, sabe? A gente, mais uma vez, a gente se conhecer. É natural, né? Sim, eu acho que o autoconhecimento tem tudo a ver com isso, tá, gente? Então, a gente está falando de carreira, mas façam terapia mesmo, sabe? Tipo, para entender quais são as suas necessidades, para saber colocar limites. Então, acho que uma grande soft skill que a gente precisa ter como writer é saber falar não. Até disso que a gente estava falando, a gente tem esse processo, o processo é esse, eu não vou fazer essa tarefinha porque não é isso que eu faço. E a gente precisa saber falar isso de uma forma, né, afetuosa, obviamente, né? Não vai chegar para o designer e falar, não, né? Falar isso de um jeito profissional, né? Mas eu acho que tem muito isso, assim, né? Quando a gente se conhece, a gente sabe melhor mesmo o que a gente quer pra gente. E assim, gente, eu trabalhei por 10 anos com social media, sabendo que eu ia ter que arrumar outra coisa para fazer, porque eu não gostava daquilo. Então, assim, tudo dá errado mesmo. A gente tenta outras coisas e vê que não funciona na prática, no dia a dia, vê que não é pra gente por N motivos, né? E eu acho que é muito rico a gente poder admitir isso e recomeçar, sabe? E encontrar, né? Hoje me sinto muito sortuda, porque eu amo o que eu faço. E eu achei que isso nunca ia acontecer comigo. Eu achei que eu ia odiar trabalhar para sempre. E aí hoje eu trabalho com pessoas que eu gosto, eu fico feliz de fazer coisas, de estar aqui depois do trabalho, conversando com vocês sobre as coisas que eu faço. Nossa, me preenche mesmo, assim, preencheu uma área que estava muito em falta na minha vida. Então, tem espaço para todo mundo, tudo bem se isso aqui não é para você. Espero que o material que eu produzi, ajude você a entender melhor se é para você ou não, né? Ou se você pode buscar outros caminhos, né? Dani, vou até complementar, achei muito interessante você falar isso, porque quando eu fiz um artigo, eu resolvi escrever um artigo sobre jornalismo, né? Como que eu fiz essa migração de jornalismo para o X-Writing, e eu fiquei pensando, mas eu vou falar de migração de carreira, mas o que eu vou trazer, né? De fato, assim, porque a gente fala muito sobre migração de carreira, como uma tendência mesmo, que ela foi até pós-pandêmica, né? Se dizer, assim, das pessoas começarem a mudar. E aí eu fiz um desenho assim muito interessante, depois eu passo para vocês se vocês quiserem ver, que ele fala sobre a descoberta e a consciência, né? O sentido de descoberta e consciência de onde você está, para você entender se aquilo realmente é para você. Então, eu acho que esse exercício ele é muito interessante quando a gente vai tentar entender se aquilo que a gente está é realmente para a gente, é o que a gente quer. Então, por exemplo, que é onde eu estou, né? O que eu preciso ser e fazer, né? Onde eu estou. Ali no meio você vai ter para onde que eu vou direcionar essa energia, né? Eu vou direcionar essa energia para qual lugar? E aí depois você vem com o aspecto de o que eu preciso ser e fazer para onde eu vou. Então você começa a direcionar a sua energia para você tentar entender aonde realmente você quer ir. Se você tem o necessário, o que você precisa aprender para você chegar lá. Então eu acho que é esse aspecto assim, né, de consciência, de descoberta, que pode ajudar a direcionar nesse fluxo de carreira, né? De você entender exatamente se é isso que você quer ou não. Maíra, aproveitando que... Posso perguntar para você? Tá. Posso? Então vamos lá. Tua visão para o ano que vem. Como é que é? Só eu não... Tua visão do mercado. Tá. Visão do mercado para o ano que vem. Olha, eu tenho visto um movimento muito grande em relação aos dados. Por exemplo, hoje eu trabalho como cross, eu vi muita gente comentando aqui sobre essa questão. Então, além da questão dos processos, que a gente comentou, que as meninas comentaram, que eu achei muito interessante, que é algo que a gente vem tentando implementar todos os dias. E para eu implementar esses processos, eu estou o tempo inteiro batendo com o designer, batendo com o PM, para a gente poder tentar implementar esses processos de forma melhor. Eu acho que a questão de UX Writing e dados.
porque a gente tem uma dificuldade, até por essa questão subjetiva de mostrar os resultados de writer, e muitas vezes, na verdade, o resultado do UX-Writer ele já está sendo apresentado por uma pessoa que é PM, por exemplo. Quando você trabalha quando você trabalha com um projeto com Squad. Então, às vezes, a pessoa está ali apresentando como que foi a taxa de cliques, ou como que foi o download desse app, e o seu trabalho também está ali junto, sabe? Então, eu acho que tem uma tendência muito grande dessa questão de você mostrar os resultados do UX-Writer junto com os dados, é algo que que eu venho trabalhando muito hoje em dia. Eu acho que também você apresentar isso também para as pessoas é uma forma também de você conseguir chegar até lá. Então, você vai conseguir defender melhor, né? Então, você pode criar alguns métodos, né? Quick wins, né? Então, enfim, testes AB, todas essas possibilidades, elas existem. Eu acho que é interessante a gente começar a pensar em como que a gente vai fazer com que essa proposta do UX-Writer ela apareça mais nos resultados das empresas e dos negócios, assim. E, Maíra, uma coisa que eu penso muito, você fala, conhecer e tal, é sobre estudo, né? Sobre estudar. Acho que todo mundo aqui falou sobre conhecer esses assuntos, estudar, se aprofundar, para poder, né, montar, para poder amadurecer. Que é um lado que eu acho que... Eu não sei se é tendência para o ano que vem, mas eu acho que o mercado precisa acreditar um pouco mais em estudo e menos em aprender por osmose porque está convivendo com o time de design como um todo, entendeu, gente? Isso acho que é, mais uma vez, um mal da área de comunicação eu sou extrovertido, eu faço tudo, então aprendo fazendo. Faz isso não, gente. Você sabe por quê? Pelo menos do meu ponto de vista, a área de User Experience já é uma área excessivamente técnica, pela característica dela. É uma área de desenvolvimento de produtos digitais, e testes, e pesquisa. Então, já é uma área técnica. Então, ela já é uma área excessivamente mão na massa. Você não precisa ficar gritando o tempo todo. Quero mão na massa, quero mão na massa. Meu Deus! É uma área de mão na massa. O que ela mais precisa é de embasamento, estudo, para que a gente consiga melhorar os processos, né? Dani? Duvido que o trabalho que vocês fizeram, o que vocês aprenderam, estudaram antes, isso não tenha sido necessário para fazer esse mapeamento, sabe? O estudo em si, a pesquisa em si. Então, a gente valorizar mais o estudo. Como é estudo? Assim, é uma coisa que, como eu sou consultor e professor, eu estudo muito como está o estudo hoje em dia. Então, o que é formação? Cara, formação necessariamente não é mais uma graduação. Formação, e eu acredito muito nisso, é você assistir uma série determinada de vídeos no YouTube. E ponto. Você assistir semanalmente um podcast sobre um assunto determinado. Isso pode te formar. Mas não é ficar acreditando, não é acreditar que só pelo seu pelo seu time, com quem você trabalha, as descobertas que vocês fazem. Gente, isso é muito legal também, mas o que é você adquirir qualquer conhecimento de qualquer forma? Um vídeo, podcast, um livro, seja o que for, tá? É você transformar o que você aprenderia com acertos e erros, sei lá, em 2 anos, com qualquer tipo de conhecimento ou formação que você adquire, você encurta esse tempo, porque aquele conhecimento já vem né, certinho, lapidado para você. Então, não é muito inteligente você o discurso de que a gente só aprende fazendo, porque você vai demorar muito mais tempo para chegar lá e vai ter gente que já chegou lá e pode trazer para você te ensinar aquele 1 mês, entendeu? Não que ela saiba tudo, não é isso, mas vai facilitar a tua trajetória. Então, seja qual for a formação, gente, a formação está mudando tanto hoje em dia, mas acreditem em formação. Texto no Medium, sabe? Gente, já temos 2 textos preciosos, né? Pelo menos texto de transição para jornalismo, o texto que já é histórico para o mercado de UX-Writing, que é o do mapeamento. Isso é formação. Acreditar nisso, sabe? Eu já falei demais. Aí eu queria agora que Jailma falasse um pouco sobre visão para o ano que vem. Está falando muito bem. Nossa, gente, estou assistindo uma aula aqui. Estou me sentindo em uma aula só com pessoas maravilhosas, pessoas incríveis. Acho que todo mundo deve estar com esse sentimento. Bom, o que eu acho que para o ano que vem muito como tendência, eu já trago algumas coisas mais palpáveis, né? Já, principalmente ali na área de chatbots. Acho que esse ano saiu uma lei ali do SAC, que vai ter que ter atendimento em tudo que é canal. Então, assim, eu acho que chatbot vem aí para 2023 como
um recurso ali que as empresas vão buscar muito. Então, assim, eu estou botando ali uma fezinha que para o ano que vem eu acho que a gente vai ter muito mais UX Writers na área de chatbot e, por mim, eu arrasto todo mundo para trabalhar com chatbot, sou suspeita para falar. Então, acho que é uma das tendências que vem aí com tudo, né, chatbots, por conta dessa lei, que vem aí, né, trazendo ali que as empresas vão ter que ter atendimento em todos os canais, tanto saque, nas redes sociais, e aí você não tem gente, não tem braço para atender todo mundo, né? Imagina todo mundo entrando lá no WhatsApp da empresa. Não, você tem que ter ali primeiro, né, nem que seja um atendimento ali básico de um chatbot inicialmente, e depois, né, os casos mais críticos vai ali para o atendimento humano. Né? Então, essa eu acho que é uma das tendências ali que vem forte, o crescimento ali de profissionais da área de chatbots. Então, quem estiver preparado, quem estudou, né, já pode aí, né, para o ano que vem esperar alguma coisa nesse sentido. Essa, para mim, acho que é uma das principais. Eu fiz uma colinha, né, pensando aí no tema da live, então eu trouxe algumas coisas que eu acho que, além de chatbot, uma escrita mais acessível, a gente pensando em acessibilidade muito, que é um movimento que a gente já vem tendo ali, acho que há alguns anos, junto com o X-Writing, né? Então, eu acho que está vindo bastante isso, né? A gente pensar mais acessível, escrever mais acessível. Então, acho que é outro movimento aí, outra tendência aí que vem com tudo, né? E é claro, é como a gente estava falando aqui, cara, é estudar. Tem uma palavrinha que eu adoro, que é o lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. Então, você tem que continuar ali, você tem que se reinventar. A Dani começou ali na profissão dela, e aí ela não estava contente, aí ela mudou, e aí depois teve a mudança de novo, e hoje ela está feliz. Minha vida toda, eu trabalhei muitos anos com atendimento, não era o que eu queria para mim. Eu sempre quis a comunicação. Migrei para a comunicação corporativa e não achei que eu fosse ficar tão feliz ou mais feliz quando entrando em outra área, depois da comunicação corporativa, que eu já amava. E aí eu encontrei aqui o X-Writing. Então, para mim, assim, sou completamente apaixonada. Como a Dani falou, também me sinto uma pessoa de muita sorte, porque eu amo o que eu faço. Eu já acordo de manhã empolgada. Cara, qual é o meu desafio hoje? Então, tipo, já acordo muito feliz, já pensando nisso. Amo o que eu faço. Claro que tem dias que, assim, eu falo, meu Deus do céu, hoje, né? Tem tudo para ser aquele dia que você vai falar, meu, acaba. Mas, assim, eu vou passar o dia ali alegre e feliz, porque eu amo fazer aquilo. Eu amo passar por tudo aquilo, né? Então, eu acho que esse é um pouquinho... Tem uns outros temas aqui, mas esses dois, eu diria que são os pontos mais fortes. Acho que você quer comentar alguma coisa aí. Não, porque um Bruno, um xará meu, perguntou aqui no chat, Jailma, aqui no Brasil, na sua opinião, quais empresas são referência em atendimento por chatbot? Empresas referências. Olha, ele me jogou na fogueira agora, hein? Normalmente vem alguma, sempre vem alguma, né? Pelo menos uma, que vem à cabeça. Nossa, sou muito suspeita para falar, gente, mas assim, eu gosto muito de chatbots que traz aquela interação, não só do conversacional, como coisas com gamificação, às vezes uma brincadeirinha, algo mais nesse sentido. Não vou falar uma empresa, mas quem trabalha gamificação e conversacional, acho que para mim me conquista. Né? Então, as empresas que trabalham isso, né? Eu vejo muito a Netflix trabalhando isso no chatbot dela, eu acho bacana. Acho que é uma coisa assim, né? Quando ele joga as brincadeirinhas lá, tem um monte de stickers aqui para você e manda para você. Eu acho que isso é divertido. Então, esse tipo de interação, né? Esse tipo de conversacional, para tirar aquela coisa do que falar com o chatbot é um robô. Não é isso, gente. Quando tem ali um conversacional bacana, uma gamificação, algo mais nesse sentido, você consegue ali transformar um fluxo que, tipo, era para ser chatíssimo numa coisa assim incrível, né? Então, aqui na GetBots a gente trabalha muito essa questão, não só de trabalhar a questão do conversacional, mas o lado humano, né?
tipo, não é aquela coisa engessada, ela é falar realmente a língua da marca mesmo que a gente está trabalhando, né? Então, é aquela coisa mais desconstruída, né? Não tem, tipo, olá, bom dia, né? Tipo, não, é bem, oi, né? Tem aquela interação mais leve, mais conversacional mesmo. Então, acho que, assim, eu lembrei da Netflix agora, eu acho que teve um outro bot também, se eu não me engano, foi da Chevrolet, que fez uma brincadeirinha lá do carro para falar sobre dirigir com o celular, né? E aí você tinha um joguinho lá e saía batendo. Eu falei, fui péssima, horrível, porque eu no primeiro minuto de brincadeira eu bati, e aí ele passava a mensagem, tá vendo? Dirigir, falando no celular acontece isso, então eu falei, ainda bem que eu já não faço isso. Mas, assim, esse tipo de interação com a pessoa usuária, eu acho que é o diferencial. Tem que se trabalhar mais isso, né? Porque às vezes a pessoa quer uma ajuda, mas às vezes a pessoa também quer uma coisa leve, uma coisa descontraída. E naquele momento foi super bacana e passou a mensagem. Então, isso, acho que seria isso. Legal. Tem uma coisa Maíra. interessante. Oi, Opa, nossa. já ia falar, tá vendo? Transmimento de pensação. Tem uma coisa que eu ia comentar que a Jaime falou que é muito interessante, a gente fez isso na ASUS. A gente fez uma pesquisa, alguém até falou da Take aí, a gente fez uma pesquisa com base nos termos mais utilizados pelos próprios usuários no atendimento. Então, você tira esse relatório e faz uma pesquisa para saber o que as pessoas mais falam, o que elas mais perguntam, porque aí você pode pegar esses termos e levar eles para as conversas do chat. Então, você consegue deixar a linguagem um pouco mais natural. É um processo bem interessante de fazer, porque a linguagem fica um pouco mais humanizada, mesmo que você precise usar o bot, né? Então, é um processo interessante que dá para fazer também. Tá? Que é legal de fazer. Para incluir o FAQ também, a Adriana falando aqui, é bem interessante. Então, fazer essas análises nas próprias falas e termos, o que os usuários mais perguntam, eu acho que isso também é uma tendência interessante. É um processo que faz parte dessa tendência que a Jaime falou, né? Que pode ajudar muito. Assim. Super, ajuda demais. Acho que parte de curadoria ali dentro de um chatbot, cara, é incrível. Às vezes você descobre umas coisas que você fala assim, nossa, não fazia ideia que a pessoa, né, usava essas palavras para se referir a isso, né? Então, a gente teve um bot, fiz até uma palestra no passado na Bots Brasil falando sobre isso, que teve um cliente que ele não tinha presença digital. E aí ele foi, né, veio a pandemia, precisava se comunicar ali com os clientes, né? E como é que você vai criar um chatbot ali sem nada, porque ele não era tão presente no digital? Então, fizemos a primeira versão e a gente percebeu que as pessoas mandavam muito. Como é que eu faço para ser cliente dessa empresa? Como é que eu faço para ser cliente? Recebíamos muito isso. E aí a gente viu uma oportunidade. Nessa curadoria, a gente levou isso para a empresa e a gente criou uma jornada específica para as pessoas que queriam ser clientes dessa empresa, queriam comprar direto dela. E isso tomou uma proporção, um boom, que ajudou muito a empresa a crescer. E hoje, né, vai fazer 3 anos que a gente já tem esse bot, está com esse bot ali, quando a gente manda a mensagem para você ver o nível de interação. Então, às vezes, por exemplo, um dia do vendedor, que a gente manda uma mensagem da empresa, dando os parabéns e tudo mais, o pessoal responde agradecendo, fala, muito obrigada, que bom que você lembrou. Então, é uma coisa, assim, quando você atinge um nível desse, num chatbot, você sabe que você está fazendo um ótimo trabalho. Então, para mim, isso é incrível. Às vezes, quando a gente manda mensagem, eu fico lá só olhando e vendo essas interações do pessoal conversando com o chatbot como se fosse uma pessoa real, né? Porque tem a persona e tudo mais. Então, a gente conseguiu deixar tão humanizada a persona que a pessoa trata ela como se fosse, sei lá, um parente que ela manda bom dia de manhã. Então, isso que é o gostoso de você ver ali no trabalho, né? De você ver que você conseguiu transformar um chatbot num chatbot humanizado e que ainda a pessoa trata como se fosse alguém ali da família. Então, né, para mim, acho que esse movimento, né, de chatbot tende a crescer, e se você trata ele com carinho, se você trata ele do jeito que a pessoa usuária tem expectativas, né, espera, você está no caminho certo. A pergunta, Maíra, e por isso que eu falei, Maíra, assim, é o seguinte, eu acho, Maíra, que você se vende muito bem.
como profissional, né? Conheci Maíra há pouco tempo, já acho que você se vende muito bem. Eu, Bruno, eu sempre fui a favor do eu existo, eu estou aqui. Nath está aqui, né? Nath, você continua aqui? Deixa eu ver se a Nath Lima. Sim, Sim. Tá. Nath sabe, eu e ela, nós somos os presidentes do grupo da Cara de Pau profissional. A gente bate na porta mesmo, a gente pede, né, Nath? Nós dois. Maíra já será a próxima presidente, né? A próxima gestão será de Maíra. Maíra, você acredita naquela máxima de o meu trabalho fala por mim? Ou você acha que você tem que dizer, oi, eu existo? Não é porque pode discordar, né, gente? Pode ser um equilíbrio, sei lá. Qual Eu a tua acho que é opinião, um Maíra? equilíbrio. Eu acho que é um equilíbrio. Eu acho que, assim, o nosso trabalho, ele pode ser evidenciado, mas o fato de você mostrar o seu trabalho também não precisa sobrepor a sua qualidade de vida, a sua qualidade emocional no processo, sabe? Então, quer dizer, hoje isso é uma discussão muito grande. Eu vejo as pessoas falando, nossa, mas para eu conseguir isso, eu preciso existir no meio de tal, eu preciso estar ali, eu preciso produzir conteúdo. Eu acho que tem um equilíbrio, assim, eu acho que a gente precisa sim estar nos ambientes, por exemplo, inclusive escrever do que você faz, ou falar sobre o que você faz, te ajuda a se perceber também, a perceber onde você está como profissional, se você tem algo que você acha que pode melhorar. Eu acho que a comunicação, o compartilhamento também, você acaba aprendendo mais quando você compartilha do seu trabalho, você fala sobre ele. Acho que você ganha notoriedade dentro do seu ambiente profissional. O pessoal estava falando sobre workshops, né? Então, você pode falar da sua área, você pode entender que você domina, assim, você pode quebrar a síndrome do impostor, síndrome da impostora com isso. Então, assim, eu acho que é um equilíbrio, desde que você não pire com isso, assim, que você não ache que o seu trabalho ele só vai ser norteado por isso. Então, acho que tem que ter um equilíbrio que só com um bom autoconhecimento e reflexão a gente pode entender, sabe? E gostar também, né? Porque a gente tem que gostar do que você está fazendo. E encontrar ali, né? Aí eu queria aproveitar o gancho, né? Camila, como é que você faz para, entre aspas, aparecer para o mercado? Bom, essa aí é a minha história de migração, na verdade, né? Eu também sempre trabalhei com comunicação desde 2014, já passei aí, acho que igual a Dani, por todas as coisas possíveis. Eu, mais do que pesquisar sobre, falar com pessoas, eu literalmente trabalhei. Então, assim, desde comunicação interna, comunicação de eventos, SEO, publicidade, mídia, social media, eu passei por tudo. E sempre nunca me achei em nada. Nunca me achei em nada, estava insatisfeita sempre. E aí eu comecei a estudar sobre UX, e na época se falava pouquíssimo sobre UX Writing. E aí eu comecei a estudar sobre o X de modo geral. E aí, na pandemia, UX Writing começou a se tornar um pouco mais conhecido, começou a movimentar mais o mercado, e aí eu comecei a escrever sobre. Então, eu escrevia no meu Medium, eu divulgava no meu LinkedIn, e era sobre o meu processo de aprendizagem, não sobre a minha atuação, porque eu não atuava, né? Eu só estudava sobre. Então, os cursos que eu fazia, o que eu tirava de aprendizagem, aí eu também sou um pouco cara de pau, então falava, Bruno, revisa meu texto, o que você está achando? Gente, quero uma dica, mandava lá na comunidade das meninas também, troquei ideia com um monte de gente incrível, fiz contato com um monte de gente incrível. Então, eu fui achando o meu espacinho, assim, eu fui achando o meu jeito de me comunicar, usando da comunicação, que era o que eu sabia fazer, que era o que eu sabia escrever. Então, é assim que eu faço, e eu acho que quando você vai descobrindo, você vai vivendo, você vai testando, e você vai, né? A gente falou muito aqui sobre pesquisa e teste com o usuário. A nossa vida é isso também, né? A gente está lá testando, dá certo às vezes, dá errado outras, a gente gosta, não gosta do resultado, então é assim que funciona. E eu acho que é isso, assim, eu escrevo, eu compartilho, eu levanto questionamentos, eu troco muito participo de várias comunidades de mulheres de diferentes níveis, o Express Brasil, então escuto o que a galera tá falando, começo a pesquisar sobre, às vezes escrevo alguma coisa,
Então, eu acho que é isso, é o meu jeito de aparecer aí, é tentar compartilhar mesmo o conhecimento. O que vocês estavam conversando, a Maíra falou e tal, ela falou muito bem, ela parece estar elogiando para a sua maneira de falar. Tá vendo, Maíra, como você se vende bem? Viu? Já conquistou o público também. Pensando no que vocês estavam falando, o que acontece de uma forma muito natural comigo, eu escrevo, eu posto, quando tem coisa para falar, né? Quando tem coisa para escrever, quando tem coisa para dividir, quando a coisa começa a ficar meio... Você percebe claramente que vira fabriquinha, porque a fabriquinha vira fabriquinha, gente, aí a substância, a consistência do conteúdo, porque ele fica excessivamente, ele fica muito, né? O tempo todo, claro que fica mais ralo, né? Então você percebe, a pessoa está postando porque está na agenda lá que tem que postar agora, que tem que postar daqui uma hora. Então começa a ficar... Então, o que eu faço normalmente, tá, gente? Acho que é o caso, né? Maíra, Dani, Camila, que vocês acham, já Ilma, postar quando você tem coisa para falar, gente, né? Porque senão, aí é o oposto, né, gente? Porque senão o lado de lá começa a ficar, será que essa pessoa é uma pessoa de consistência? Entendeu? Será que ela tem mesmo o que falar? Não sei o que vocês acham. Dani, o que você acha? Eu acho, eu vou ser bem sincera com vocês, gente, a minha fase de blogueira já passou, já. Hoje, se eu compartilho um conteúdo, eu escrevo um artigo, porque eu acredito muito na democratização da informação, assim. Então, até o próprio mapa de habilidades era uma coisa que eu via que tinha muita gente fazendo nas suas próprias empresas e guardando para si, porque não podia compartilhar. Então, já tinha algumas empresas que fizeram esse esforço interno de fazer algo similar, né? E eu falei, não, gente, vamos anarquizar, vou fazer e vou botar para todo mundo usar do jeito que quiser, adaptar e tudo mais. Então, hoje eu tento compartilhar mais conteúdo quando eu realmente tenho algo que eu acho que é relevante, né, para falar. Eu acho que se você... Isso porque, assim, eu fui blogueira, youtuber, tá, gente? Então, acho que esse meu tempo passou, cansei. Mas eu acho que eu acho muito legal que tem pessoas que estão mais predispostas a fazer esse tipo de trabalho, porque é um outro trabalho, é um outro projeto. Você tem envolve uma pesquisa, envolve você estar nos lugares, prestar atenção, ouvindo, tudo. Isso é um outro trabalho de produção de conteúdo, que eu acho muito importante. É a porta de entrada para drogas mais pesadas, que são, tipo, né, os livros, os cursos, como faziam nossos neandertais, nossos antepassados, né? Então, muita gente conhece o que a gente faz porque viu um post, né? Porque tem alguém ali disposto a fazer esse trabalho. Eu acho que tem muito valor, assim. Mas eu não acho necessário, tá? Eu acho que tem outras formas da gente mostrar o nosso trabalho, da gente mostrar as nossas entregas. Eu vejo muita gente na necessidade de produzir um conteúdo porque precisa aparecer. E, gente, tem outras formas, tá? Participem das comunidades, conversem com as pessoas no dia a dia, assim, você não precisa publicar um super artigo, esteja presente, fazendo o seu trabalho. O mercado, ele não é tão grande quanto parece, então quando a gente vê que tem pessoas muito boas, né, fazendo, a gente fica sabendo, né, das pessoas, né, pelo trabalho que você faz no seu dia a dia. Então, eu acho que se essa projeção, essa exposição, porque é um nível de exposição, você está se expondo também a opinião das pessoas sobre o seu trabalho. Tem gente que não consegue lidar muito bem, né, com essa exposição na internet, assim. Eu acho que tudo bem também, assim, tem esse espaço também para você trilhar outros caminhos de projeção ali na carreira que não envolva falar em público, mostrar sua cara, fazer um post lá, né, e tem um monte de gente xingando você no LinkedIn, que acontece, viu? Nossa, geral. Dani, e outra coisa assim, que eu acho que é o que você falou, mais uma vez, igual eu tenho que amar o X-Writing, gente, você não tem que amar nada, você tem que amar o que você ama, pelo amor de Deus, não é obrigado a nada. Você é obrigado a gostar de escrever, ter Medium, ter um perfil profissional no Instagram, não é obrigado a nada. Da mesma forma, isso que eu vou dizer agora, ninguém é obrigado, mas é uma saída para quem, por exemplo, não gosta de ter que ficar produzindo conteúdo no LinkedIn, que é o quê? Como é que eu posso fazer para a Dani saber que eu existo? Eu preciso produzir que conteúdo? Então, você não precisa produzir nada. Você vai lá, bate na porta da Dani no LinkedIn e fala, oi, sou José, sou Maria, sou fulano. Gente,
LinkedIn, inclusive, existe para isso, né, gente? É a maravilha das maravilhas, gente. Você pode bater na porta das pessoas com toda educação, né? Por favor, né? Educação, respeito, né? Como eu digo, não dá para bater na porta de uma pessoa do LinkedIn dizendo oi, como se fosse colega de pelada da quarta-feira. Não, você não conhece a pessoa. Menos, né? Com simpatia, educação. Você bate no for. Né? O que eu estou falando com a Nath aqui, né, Nath? A gente bate, cansa de bater na porta das pessoas. Acho que isso faz parte. Pois é, exatamente. Cris batendo na nossa porta. Então, assim, gente, o tempo todo, né? E acho que isso faz parte dessa teia, né? Eu queria agora falar um pouquinho. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Pode ser? Eu acrescentaria falar... um ponto, Bruno, rapidinho, só nesse sentido que a Dani falou. Realmente, eu sou também jogo nesse time também, que eu não sou aquela que vai produzir conteúdo ali toda semana. Quando eu quero produzir, tem que ser alguma coisa assim, por motivação, alguma coisa que, tipo, cara, eu preciso falar sobre aquilo, né? Então, o que eu faço? Eu gosto muito de conversar, gosto muito de trocar ideia, gosto de estar nas comunidades. Então, tenho esse meu lado de estar muito participativa nas comunidades e tem um lado também do voluntariado. Então, por exemplo, nesses eventos que tem de grande porte, por exemplo, eu estive na Bots Brasil e, por sinal, eu apareci acho que milhares de vezes, porque eu tive palestra, eu atuei como host, como MC. Então, assim, se você não quer ali estar aparecendo, escrevendo, procure um voluntariado, procure essas comunidades, tem aí várias comunidades bacanas, a comunidade de UX Writers Brasil, que o Agnon comentou, tem a nossa comunidade, o Clube do UX Writing também, tem outras comunidades que você pode bater lá para o pessoal e falar, gente, o que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir com a comunidade? Você também está fazendo ali um trabalho que vai ser visto. Você é parte daquela comunidade e eles vão te deixar colocar lá no LinkedIn que você é parte da comunidade. Então, isso eu acho que contribui muito para você ali que não gosta dessa exposição, de escrever, de ficar fazendo produção de texto, produção de conteúdo a toda hora, né? Então, procure as comunidades, se disponibilize também a ajudar nesse sentido. E nesses eventos também, por exemplo, tem vários aí da nossa área, que você pode procurar e falar, gente, e aí, posso atuar aí nos bastidores, sei lá, eu gosto de curadoria, eu gosto de, sei lá, de escrever ali para redes sociais, posso contribuir com o que eu conheço, com o meu trabalho. Você já vai estar aparecendo, então acho que adicionaria isso. Eu acho que qualquer movimento de aproximação, de você fazer parte de comunidade, de novo, aí, gente, é um fato, cada um tem o seu jeito, mas para você aparecer no melhor sentido possível no mercado, tem que ter alguma ação, gente. Aquela história, você ficar, aí fica impossível, né? Tem que ter algum movimento de ação. Eu estou vendo até o Diego aqui, o Diego Servino, que a gente foi tomar um café essa semana? Há quanto tempo, né? Pelo amor de Deus, esses tempos loucos, parece que... Porque o Diego entrou em contato comigo, ele também mora em Copacabana, marcou café, a gente foi tomar. Gente, pelo amor de Deus, se aproximem dos outros da maneira que dá. Às vezes a pessoa de outra cidade, às vezes no mesmo bairro, né? Acho que é por aí, né? E eu queria encerrar, posso encerrar, gente? Já são 9 horas, né? Eu sei que a conversa está boa, mas eu queria falar um pouquinho, né? A Cami já apareceu ali em cima do tipo... Bruno, na hora. Né? Na hora. Eu queria comentar um pouquinho sobre... Pois é. Eu queria comentar só a minha visão, o que eu acho para 2023, né? E final do ano passado, eu fiz Tendências para 2022, uma palestra até que vocês procurarem no YouTube, foi para a USP que eu fiz, uma palestra bem legal. E eu pesquisei muito diferente do que eu acho que das tendências para esse ano, né? O que eu vejo no que vem é uma coisa muito da minha trilha, do meu caminho de UX Writing, é mais ou menos assim. Estava pensando para conversar com vocês, né? É assim, quer conversar comigo sobre o UX Writing? Então vem conversar sobre UX. Não vem comigo conversar sobre Writing. Entendeu? De novo, vocês entenderam a ideia? Não quer dizer que, por quê? Não, Bruno, não, gente, foi o que vocês falaram aí, foi o que Camila começou falando. Porque, para mim, para o Bruno, de novo, o UX Writing eu acredito muito, porque a partir do UX não tem verdade absoluta. Para mim, para minha tribo, para minha trilha de UX Writing,
E o UX Writing vai ser muito mais o UX, e pelo menos para mim, é um compromisso meu a partir de 2023. Quer vir conversar comigo sobre o UX, sobre como se comporta a escrita, a comunicação escrita dentro desse arcabouço de UX? Estamos dentro. Quer falar de escrita? Gente, a escrita propriamente dita, tem muito mais gente para conversar sobre isso e não é nessa trilha de UX Writing, entendeu, gente? É engraçado, eu acho que essa, pelo menos, é a minha tendência, a tendência do Bruno para 2023, entendeu? E o nome que passe a ter o UX Writing, tá, gente? Porque ninguém manda em língua, linguagem, quer chamar de samambaia de plástico, de abacate, quer chamar o UX Writing de qualquer coisa... E de boa, não estou sendo irônico, não. Acho que ninguém manda nos nomes, né? Os nomes precisam existir para ser reconhecidos, é outra história. Mas cada um dá o nome que acha. E é isso. Palavras finais vão começar, então, por Camila? Ai, nossa, que responsabilidade, palavras finais. Não sei, eu acho que para complementar aqui tudo isso sobre processo, sobre a gente ser mais UX, sobre a gente ter um plano de carreira definido, é que eu acho que além de a gente ter um amadurecimento de UX, é que a gente pode ir para qualquer área do UX que a gente quiser, né? Porque a gente é writer, que a gente não pode ser um design manager, por exemplo. Porque se a gente sabe do todo, se a gente sabe do contexto todo, a gente consegue ser o que a gente quiser. Então, é isso. Essas são as minhas palavras finais. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Adicionem no LinkedIn, fiquem à vontade. Qualquer coisa que precisar trocar uma ideia, estamos por aí. Obrigada de novo por estar aqui. E é isso. Boa noite. Eu que agradeço, né, Camila? Mais uma vez, juntos mais uma vez. Obrigado, viu? Sempre. Obrigada. Maíra? Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com todos vocês, todos e todas. Bom, a minha palavra final, eu acho que é estudemos, e a gente estudar bastante para poder entender esse cenário, estudar as ferramentas, o pessoal falou muito de Figma, sim, tendência importante, está dentro da rotina, a gente trabalha com Figma, trabalhar as ferramentas, entender muito sobre o negócio em que se está, isso ajuda muito, né? E principalmente tendências do público, as tendências dos consumidores, e eu acho que isso vai ajudar muito aí a gente a entender qual que vai ser o movimento do mercado, e fecho com essas palavras aí. Obrigado de novo, viu, Maíra? Você é um sol, viu? Você ilumina muita gente. Ilumina muito mais. Obrigada. Vocês que são sol, gente. Jailma, por favor. Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite do Bruno, da Raul. Nossa, tá muito incrível estar aqui com essas pessoas maravilhosas. De palavras finais, eu acho que duas, né? Eu acrescentaria, além do estudo, autoconhecimento, que a Dani falou muito bem. Gente, se conheçam, respeitem os seus limites, tá? Não façam nenhuma loucura para conquistar nada. Isso vale para a vida, né? Para a vida, para trabalho, para relacionamento, para tudo. Se conheçam e coloquem os seus limites, tá? Imponham os seus limites. Então, acho que essas seriam minhas dicas, e quem quiser falar um pouquinho sobre imigração, estou sempre à disposição, tanto no meu LinkedIn, meu Instagram também, ele é fechado, que eu falei, não tive coragem de abrir ele para público, mas podem me adicionar que eu aceito lá, a gente troca uma ideia também, ou pela comunidade Clube do UX Writing, né? Pode me procurar lá, a comunidade é muito acolhedora, a gente recebe muita gente pedindo ajuda, pedindo indicações, divulgamos vagas, a gente tenta ajudar como a gente pode, e se eu não estou ali, tipo, para responder na hora, tem pessoas incríveis para responder, para ajudar, para dar aquele apoio. Aí não é só comunidade para falar só sobre o UX Writing, por exemplo. Às vezes a pessoa, tipo, recebi vários não, estou chateado. A gente também vai dar esse suporte, a gente dá esse apoio. E tá tudo bem. Se você recebeu vários não, gente, acontece, né? Mas a gente também tá ali para dar esse apoio, para te ajudar, para ver como que a gente contribui ali para você melhorar, para você, de repente, se posicionar no LinkedIn, ou para fazer, né, algum outro movimento, ou para ver, até rever se é isso mesmo que você está querendo, né? Então, contem com a gente.
podem me procurar lá. Nas redes sociais eu tô como Jailma SZ e é isso. Fiquem bem, né? E autoconhecimento, estudo. Obrigado de novo, tá, Jailma? Uma Imagina. parceirona. Obrigado. Dani? Bom, gente, primeiramente queria agradecer o convite de estar aqui. É muito bom ter essa oportunidade de poder a gente trocar essa ideia, compartilhar, e fiquei acompanhando também aqui os papos no chat. Teve várias pessoas, né, fazendo perguntas ali que não dá tempo da gente responder. Infelizmente, o nosso tempo aqui não dá para a gente ficar aqui a noite inteira, né, tomando uma cervejinha, conversando, mas podem me adicionar lá no LinkedIn. Eu adoro bater um papo. Às vezes eu demoro para responder mensagem, né? A gente tem uma filha pequena. Mas uma hora eu chego, tá? Uma hora eu chego lá. Então, podem me adicionar, mandar mensagem. Adoro falar sobre carreira, falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento profissional. Adoro falar sobre liderança também e sobre vários outros assuntos, principalmente sobre como que a gente pode juntar, nos aproximar ali do processo de design, dos designers de produto, né? Então, isso para mim são temas que eu adoro conversar. Então, se você quiser aí um gancho para puxar um papo, pode ir nessa aí que a gente vai ter bastante para falar. Acho que todo mundo aqui, né, deu um conselho final, e eu acho que o conselho final que eu dou além, né, de tudo que as meninas já falaram, é justamente esse: se aproxime do processo de design, se aproxime dos designers de experiência, de produto, de visual, das outras especialidades, né, de pesquisa. Todo mundo tem ali algo para ajudar você a crescer, algo que vai ajudar você a se desenvolver. E o UX, no geral, é uma área que a gente está sempre estudando, a gente nunca vai parar de estudar, sempre tem que se atualizar, sempre tem que continuar trocando informação. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto aí na área. E é isso, galera. Obrigada. Eu agradeço, Dani. Obrigado mesmo pela disponibilidade. Você foi convidado especial, né? Não é nem exatamente em cima da hora, né? Foi com antecedência, mas né, obrigado mesmo, de coração. E agora, Cami, quer fazer encerramento? Cami, da Raul? Sim, gente, então a gente vai encerrando a live. Queria agradecer todos e todas que participaram, vocês que estiveram presentes aí até esse momento com a gente, especialmente as meninas, né, que compartilharam um pouco sobre o futuro da área. Já está anotado aqui, né, processos, chatbot, reestruturação da área, métricas, acessibilidade escrita e até autoconhecimento. Não esqueçam da terapia. Então, vários insights aí para a gente já começar a tomar decisões mais assertivas, né, para a nossa área. Foi muito, muito enriquecedor, então eu quero agradecer vocês. E agora, né, eu gostaria de chamar o Bruno aí para a gente falar de uma coisa bem importante, né, que é o nosso bootcamp de UX Writing, né, que vai começar aí no dia 7 de novembro. 7 de novembro. Acho que vale a pena falar, né, gente? Porque eu dou 2 treinamentos pela HAL. Um que é o X-Writing essencial, que é o básico, e o X-Writing expandido. Eu sempre faço questão de dizer que o X-Writing expandido é para quem já está no mercado, sabe? Porque a gente sempre avisa isso, tem que estar trabalhando no mercado, porque os assuntos são tratados, tudo bem que cada módulo, cada assunto dado, a pessoa no início explica, olha, vou falar sobre isso, tá, o que é isso? Ela explica o que é, mas depois ela vai mais fundo, né? E é muito legal essa 4ª turma, são módulos de assuntos diferentes, né? Cada edição eu tento pesquisar o que está acontecendo no mercado, trazer assuntos que eu sei que tem consistência, né? Tem que ser dado. E o retorno, gente, não é só porque eu organizo esse bootcamp, não, tá? O retorno, o feedback, eu tenho ouvido, nossa, tem adiantado para caramba o primeiro dia de trabalho, acrescentou, falei, caramba, então a ideia desse bootcamp tem dado certo. Tá? E começa dia 7 de novembro, são 12 encontros e vai até novembro. E tem a comunidade de troca que é bem forte, sabe? Para realizar os desafios, exercícios, é bem legal. Sou suspeito, porém, tá? E além disso, né, Cami, tem o X-Writing essencial, que começa em janeiro, tá? Porque eu dou esses 2. Esse agora é 7 de novembro, que é expandido, e o essencial começa em janeiro. Gente, Legal, eu fiz expandido. Maravilhoso, eu indico demais. É bem mão na massa. Legal, exatamente. Esse é o conceito do bootcamp, né? Esse bootcamp cohort. Mão na massa, né? Um aprendizado aí de 6 semanas rápidos, com 5 módulos que o
que o Bruno vai compartilhar, né? Conceitos e técnicas importantes, né, em relação à área de UX Writing aí, então vale bastante a pena. E aí, né, eu vou colocar aqui no chat, a gente está liberando um desconto aí especial para quem participou dessa live, é um desconto que eu vou colocar aqui, cupom, e aí eu já coloquei o link da página também do curso para quem já quiser aderir, tá bom? Adquirir lá. Então, não percam. E é isso, gente. Quem quiser acompanhar a live, depois a gente gravou aqui e a Raul vai disponibilizar depois nas plataformas, e aí vocês vão receber provavelmente por e-mail, tá? Então, eu agradeço, né, a presença de todos e todas vocês e tenham aí uma ótima noite. Até mais. Gente, beijo para todo mundo. Obrigado, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Licença.